de diversas coisas, uma pessoa que tinha um pouquinho de uma questão de saúde mental e algo aconteceu que agudizou isso e trouxe um comportamento mais exacerbado dentro desse momento. Quando a gente entende que o comportamento suicida, ele vai desde ideação até a própria tentativa propriamente dito, e aí a gente pode até alongar mais, a gente pode ter mais pensamentos relacionados à morte mesmo, então gente querendo desaparecer, gente querendo sumir, e isso entraria mais pro comportamento, pra ideação realmente. Se essa ideação ela for não estruturada, ou seja, eu queria que acabasse meu sofrimento, eu queria que alguém resolvesse tudo isso logo, ela fica sendo como uma ideação passiva. E se ela é uma ideação ativa, existe planejamento, existe estrutura, existe muito mais vontade, na verdade, com relação à questão da prática mesmo. E aí a gente vai começar a falar, propriamente dito, primeiro, sobre a diferenciação entre essas coisas todas, porque é importante que a gente fale sobre esse tema e fale, inclusive, com os pacientes sobre esse tema. Um paciente que está um pouquinho mais triste, um paciente que está mais deprimido, eventualmente. A gente precisa falar isso com ele e não ter medo e não ter vergonha de perguntar, né? Esse tipo de comportamento médico, esse receio de perguntar, porque eu não sei exatamente como abordar, como conversar, vocês conseguem perceber que o problema tá no médico, né? Tá na nossa equipe de não saber abordar, porque a gente tem angústia e é natural, porque é uma situação angustiante mesmo, alguém vira e fala que tá tentando, ou que quer, ou que gostaria de se matar. Mas a gente precisa entender e falar com os pacientes, tá? Com relação a isso. É importante que as ideações, muitas vezes, elas podem ser mantidas, estruturadas por reforçadores negativos, e na verdade, quando a gente vai falando do comportamento e da modulação, né, do comportamento, a gente muito provavelmente aqui tem também situações, né, em casa, aquela pessoa que tá sempre te diminuindo, aquele amigo que você venceu, mas ele acha um jeito de te diminuir. Então, essa biomodulação negativa, ela acontece muito também nos pacientes com ideação. De maneira geral, né, o comportamento, ele acaba sendo, ou ele pode ser um comportamento evitativo, né? Então, tem muitas coisas me incomodando, ou uma coisa ou outra me incomodando, e a forma com que eu evito essa situação é querendo morrer, é tentando morrer, e eventualmente, a depender, por exemplo, do próprio tipo, né, eles podem também ter algum tipo de função social, sendo isso fazendo sentido ou não. O que seria isso? Antigamente tinha aquele falácia, digamos assim, que todo mundo que estava fazendo uma tentativa de suicídio está pedindo ajuda, e que precisa de ajuda, e etc. Então, alguns tabus e algumas coisas que a gente mantém, às vezes, por décadas, né, nas nossas falas. Mas, eventualmente, uma filha que está tendo um sofrimento porque a mãe, ela tá também tendo um outro problema com drogas, com violência, enfim, pode ser um pedido indireto, né, de ajuda. E, na verdade, um pedido indireto, e veja, a gente pode também adicionar, por exemplo, na negociação como função social, em ideações ou em tentativas, se a gente coloca transtornos de personalidade, né, borderline, narcisista, capítulo totalmente à parte aqui, a gente, de maneira geral, vai falar das ideações ou impulsivas, né, daquela pessoa que tá ali na ansiedade, só quer acabar com aquele pensamento, com aquele sofrimento, ela vai lá e age naquilo, ou aquela paciente que tá mais deprimida e que já tem ali uma hipotimia mais importante, que a busca do fim da vida é a busca do alívio do sofrimento, tá? Quando a gente fala da frequência, né, para cada suicídio existem 10 a 20 tentativas, e isso, de maneira geral, cada vez mais piorado, né? Cada vez que uma pessoa faz uma tentativa nova, ela aumenta o risco de chance do falecimento, do sucesso dela, tá? Existe um número de alguns estudos que entre 50% e 56% das pessoas que tentam suicídio, elas morrem. Então, a gente tem aí, né, 40%, 50%, 60% das falhas, mas esse número, ele cada vez mais aumentando. Então, a recorrência das tentativas, ela aumenta.